Boa noite. Muito gostoso a gente estar aqui, né? Domingo à noite. A semana já começou, mas parece que a semana começa na segunda, né? A gente volta para os nossos afazeres cotidianos da semana corrida. E é muito bom a gente tirar esse tempinho para ouvir a voz de Deus antes disso tudo começar. Eu não sei quantos estavam domingo passado aqui. Deixa eu ver as mãos. Domingo passado. Ok, grande parte. Domingo passado, o pastor Paulo ele falou sobre o Salmo 23. Eu não sei se você que estava aqui ficou com a mesma impressão que eu fiquei durante a semana, mas, olha, a semana toda eu ficava na minha cabeça com o pensamento, eu sou ovelha, eu sou ovelha, eu sou ovelha. Diante dos problemas, da dificuldade, ficou muito claro para a gente no domingo que o Senhor é o nosso pastor e nós somos ovelha dele. E foi muito curioso, porque durante a semana, pensando nisso, eu não consegui tirar da minha cabeça o Salmo 23. E aí, sabendo que iria pregar aqui no domingo, eu fiquei pensando, né, o que falar, e não veio outra coisa senão o Salmo 23. Eu pensei, poxa, mas o pastor Paulo já abordou esse assunto. Só que eu pensei em alongar um pouquinho mais essa conversa, e semana passada ficamos no verso 1, e eu pensei em analisarmos um pouco do verso 2 em diante, e refletimos um pouco mais sobre esse salmo incrível que Davi tem para nós e que o Senhor fala através dele. Salmo capítulo 23. Abra sua Bíblia novamente, por favor, e vamos acompanhar junto a leitura. Eu sei que muitos sabem de cor, mas é gostoso a gente ler para nos atentarmos a alguns detalhes que às vezes a gente não percebe. O Senhor é o meu pastor. Salmo capítulo 23, do verso 1 até o versinho 6. Encontrou? Tente esquecer o que você sabe desse verso e tente ler pela primeira vez. Olha só. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. A bondade e a misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Lindo, né? Esse é um salmo maravilhoso, um salmo incrível, um salmo de Davi. Eu, pensando um pouco sobre esse salmo e sobre o que ele tem de relacionado com a minha vida, eu senti Deus falando comigo em 3 tempos verbais. Eu dividi esse versinho, esse capítulo 23, no passado, no presente e no futuro. A primeira parte, a parte que se refere ao passado, eu achei muito interessante essa parte que Davi ele fala no começo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Vocês viram que eu coloquei aqui o nome em inglês para dar uma impressionada, de ter ali no Google. The Lord is my shepherd. É isso mesmo, minha professora de inglês ia gostar. O Senhor é meu pastor. E esse verso para mim ele está nos 3 tempos verbais, esse capítulo. Primeiro no passado. Por que, pastor, no passado? Verso 1, ele mostra um pouco do que Deus já fez por nós. Verso 1 diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Primeiro, o Senhor é o seu pastor, o Senhor é o meu pastor. Como vimos domingo passado, eu e você somos ovelhas. O pastor ele é quem cuida da ovelha, o pastor é o pai da ovelha. Eu já vi algumas reportagens na televisão, você já deve ter ouvido, de casos que acontecem aí esporadicamente quando uma pessoa ela é pega às vezes pela polícia, numa blitz em algum momento, e ela solta aquela famosa frase, e ela diz, você sabe com quem você está falando? Geralmente, ou a pessoa é uma autoridade, ou ela é filha de uma autoridade. E muitas vezes eu já vi casos acontecendo assim na televisão, dizendo, olha, você sabe com quem você está falando? Você sabe quem é meu pai? Só que o curioso é que geralmente essas coisas acontecem em situações negativas, em coisas, um problema que a pessoa se enrascou e ela tenta se sair com essa desculpa. Eu estava lendo, tem até um filme que foi feito do maior vigarista da história do Brasil. O nome dele eu achei muito curioso, Marcelo Nascimento. Ele é considerado um grande vigarista porque ele já se passou por repórter, policial
guitarrista de uma banda famosa, olheiro da seleção, e o seu mais ousado golpe foi quando ele enganou dezenas de pessoas dizendo que era o filho do dono da empresa Gol, de linhas aéreas. Fizeram um filme da história dele, disse que ele chegou no guichê e falou, olha, eu sou filho do dono da Gol e eu quero uma passagem, e aí o pessoal foi, mas como assim? Não, você sabe que é meu pai? E ele foi passando a lábia no pessoal, conseguiu jatinho, conseguiu hotel, conseguiu segurança, foi para o carnaval no Recife, conseguiu entrar de graça nos lugares, foi entrevistado por um repórter famoso, olha, estamos aqui com o filho do dono da Gol, e aí, qual o segredo da empresa de vocês dar certo? E ele ainda disse, não, nós temos todas as aeronaves pagas, nós fazemos isso, fazemos aquilo, e a história foi levada avante mesmo. E ele só foi descoberto 5 dias depois, quando ele já tinha gastado mais de 100 mil reais, e ele, ali num avião fretado, junto com artistas que ele havia enganado, junto ali foi pegar um avião e falar, olha, não, mas você, só de avião você já gastou 50 mil reais e você tem que pagar essa dívida. Ele, não, meu pai paga, você sabe que é meu pai, e foi indo até que a polícia descobriu, fizeram uma ligação, descobriram que não era quem ele dizia ser, prenderam esse rapaz e hoje ele está preso e carrega esse título, né, de o maior vigarista do Brasil. Ele usou erroneamente essa frase e enganou pessoas, se fazendo passar por filho de alguém importante. Eu e você, nós não precisamos enganar os outros assim, porque eu e você somos filhos de alguém importante. Nós somos filhos de nada mais, nada menos do que o dono do universo. Então, quando um problema bate à sua porta, quando uma dificuldade vem diante de você, quando o inimigo se põe diante de você com alguma dificuldade, você pode muito bem olhar e dizer, você sabe com quem você está falando? Eu posso não ser muita coisa, mas o meu pai é. Mexeu comigo, mexeu com ele. O Senhor é o seu pastor. O Senhor é pastor da sua vida. Você é uma ovelha. Ele cuida de você, Ele se preocupa com você. Isso é um grande privilégio, mas isso também traz uma grande responsabilidade. O pastor, ele é dono da ovelha. A ovelha, ela é uma posse do pastor, que ele cuida com todo carinho e todo amor, mas a ovelha, ela é do pastor. Lá em Salmo, capítulo 100, deixa marcado o 23, a gente vai voltar, mas dá uma olhadinha lá no Salmo, capítulo 100, no verso 3. Salmo 100, verso 3. Olha só o que Davi diz aqui. Salmo, capítulo 100, no verso 3, é um salmo de ação de graças. Ele diz o seguinte: sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Olha que legal. Esse verso está em paralelo com o Salmo 23, no versinho 1. Diz que nós somos rebanho do seu pastoreio. Só que aqui antes diz, foi Ele que nos fez e dele nós somos. A gente costuma na nossa vida muitas vezes falar, não, o meu dinheiro, o meu carro, a minha casa, a minha vida. Salmo 23 não nos dá essa liberdade. A vida é de Deus. O meu corpo é de Deus. O meu trabalho é de Deus, o meu dinheiro é de Deus, a minha vida pertence a Deus. Às vezes a gente se preocupa, né? Poxa, como eu vou, né, questão de saúde, se prega muito sobre isso, às vezes alguns ficam até arredios, lá vai falar que não pode comer isso, não pode comer aquilo. Gente, tudo isso é muito simples, é só eu e você compreendermos que o nosso corpo não é nosso, pertence a Deus. Assim sendo, eu não posso colocar aqui dentro o que eu bem entender, o que eu bem querer, mas sim aquilo que vai honrar a Deus, porque o meu corpo é dele. Questão de dízimos e ofertas, mas como eu vou gastar meu dinheiro? Meu amigo, o dinheiro não é seu. Mas pastor, eu trabalhei, você trabalhou, mas quem te deu saúde? Quem te deu oportunidade do emprego? Quem te deu sabedoria, inteligência, dons para você realizar o que você realizou? Por mais que eu e você trabalhemos, o nosso dinheiro, o fruto do nosso suor, na verdade, pertence a Deus. Por isso, antes de gastar o seu dinheiro, se faça essa pergunta, será que isso que eu vou comprar estará honrando a Deus? Deus, como você quer que eu gaste o meu salário desse mês?
O que você quer que eu compre? Senhor, eu vou comprar uma roupa, me ajuda a escolher a roupa que te agrade, eu vou comprar um alimento, que seja um alimento que te agrade, eu vou ajudar alguém, que seja da maneira que te agrade, porque o dinheiro não é meu, o dinheiro é de Deus. O Senhor é o meu pastor, eu sou ovelha, e a ovelha, ela é a autoridade do pastor, o pastor, ele é dono da ovelha. No versinho 1, diz aqui, voltando ao Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nada me faltará. Quantos aqui são cristãos há, deixa eu ver, mais de um ano? Quantos são cristãos há mais de um ano? Ok, vocês acreditam em Jesus, acreditam na Bíblia, que bom, que legal. Agora uma pergunta, quantos aqui, em algum momento da vida, na verdade em nenhum momento da vida, tiveram necessidade de nenhuma coisa? Ah, pastor, olha, eu nunca precisei, olha, todas as necessidades que eu tive foram supridas. Não estou falando só de comida, de bebida, estou falando de, sabe, tudo que você precisou, você sempre teve. Tem alguém que nunca teve um problema na vida, nunca teve uma dificuldade aqui? Tem alguma coisa errada. O Senhor não é o seu pastor? Você não é um cristão? Você não acredita em Jesus? Está dizendo que nada vai faltar. Sabe, é aí que muitas vezes a gente se engana, e muitos estão sendo enganados por isso. Porque segundo o texto que nós estamos lendo aqui, o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Está muito claro, nada vai faltar. Só que eu não sei se isso acontece com você, mas comigo, frequentemente faltam coisas. Às vezes falta segurança, às vezes falta, não sei, a certeza, às vezes falta, não sei, mas dinheiro. Muitas vezes, não sei se já aconteceu com você, mas comigo já faltou, nossa, faculdade, pagar o curso, tinha mesa ali que Deus, como eu vou pagar? Como eu vou conseguir? É claro que Deus, ele sempre dá um jeito para os seus filhos, ele sempre transforma até as dificuldades em bênçãos, mas eu não conheço nenhum cristão que possa dizer, olha, eu não tenho nenhum problema, eu nunca tive falta de nada. Mas pastor, como é que fica esse verso então? Aqui está dizendo que se o Senhor é o meu pastor, nada vai faltar. Então, se falta na minha vida, quer dizer que o Senhor não é meu pastor? Infelizmente, por causa da teologia da prosperidade, esse verso tem sido um dos versos mais usados para defender a questão de que, se o Senhor é o seu pastor, você vai ter tudo o que você quer na vida. E isso é errado. Um dia, na reportagem, em Balneário Camboriú, conversando com o dono de um restaurante, um senhor famoso, e ele olhou dizendo, olha, cristão que é cristão, não anda de Fiat Uno, anda de Mercedes. E, gente, eu tinha um Fiat Uno. E eu falei, não vou nem falar nada aqui, né? Será que é assim mesmo? Não, mas se o Senhor é o seu pastor, você vai ter tudo que você quer, meus amigos. Não é bem assim. Até porque no próprio Salmo 23, mais na frente, fala, olha, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, meu amigo, quando você está no vale da sombra da morte, está faltando muita coisa, está faltando segurança, está faltando paz, está faltando tranquilidade. Pastor, então como se explica isso? Os teólogos eles explicam que esse texto ele seria melhor traduzido por outra expressão. Um amigo meu chamado Breno, ele se formou em teologia e ele fez um artigo muito legal sobre isso. E ele descobriu nas suas leituras que o nada me faltará seria melhor traduzido como não terei falta. O que isso muda no texto? O Senhor é meu pastor e eu não terei falta. Pastor, não terei falta de quê? A pergunta certa é não terei falta de quem? Porque se não terei falta, ele está relacionado ao comecinho do verso que diz o Senhor é o meu pastor. Ou seja, o Senhor é o meu pastor, eu não terei falta, não das coisas que o mundo dá, não das necessidades diárias, não. Eu não terei falta do pastor, do Senhor. Pode faltar segurança, pode faltar às vezes saúde, pode faltar às vezes dinheiro, mas o Senhor, o meu pastor, ele nunca vai faltar na minha vida. Olha que legal. Às vezes a gente pode passar por dificuldades, às vezes a gente pode passar por situações que a gente não entende muito bem, em que parece que todo mundo se afastou de nós. Mas Salmo 23, ele deixa muito claro que o Senhor, o seu pastor, ele nunca vai faltar com você. Nunca se esqueça disso. Ele é o seu pastor, e por mais que faltem algumas coisas, ele sempre vai estar ao seu lado e nunca vai faltar com você. O segundo tempo verbal que eu encontrei nesse capítulo 23 é o tempo presente. O Salmo, no verso 1, falou sobre o passado, até porque esse verso 1,
os comentários bíblicos, eles mostram que ele se remete, Davi, ele usa algumas palavras usadas no livro de Êxodo, quando é dito sobre os livramentos que Deus fez para o povo de Israel. Ou seja, quando ele escreveu esse versinho 1, ele estava lembrando e pensando e se remetendo aos milagres e às bênçãos que Deus já fez na vida do povo de Israel e na vida dele. Com conhecimento de causa, ele podia dizer: olha, o Senhor é o meu pastor e ele nunca faltou na minha vida. E agora, para o tempo presente, Davi ele diz no verso 2 e no verso 3: refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Pulei tudo, volto à fita. Verso 2: ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera a minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. 4 coisas que Davi cita que Deus faz na vida das suas ovelhas no presente. Em primeiro lugar, ele concede repouso. O verso 2 diz: ele me faz repousar em pastos verdejantes. Tem uma versão que eu gosto muito que diz que ele me faz repousar em pastos verdinhos. Olha que gostoso. Hoje a gente vive num mundo acelerado, num mundo que a gente tem que estar ligado o tempo todo no 220. Eu mudei recentemente e olha, essa semana eu fui parar, quando eu sentei no sofá, quando o sofá chegou em casa, eu sentei, falei, gente, um mês. Passou um mês desde que eu recebi um telefonema chamando para vir para Curitiba, e nesse mês, correria, vem, volta, mudança. Um mês depois, eu posso estar sentado no meu sofá, em outra cidade, em outra realidade. Gente, como um mês passou rápido, que correria. Eu não sei se você vê e sente o mesmo, mas às vezes na nossa vida, o que a gente mais quer é parar e descansar, repousar. E essa é uma promessa que Deus, através do salmista Davi, ele concede a você. Ele vai te fazer repousar em pastos verdejantes, em pastos verdinhos. Depois ele diz que ele leva-me para junto de águas de descanso. Note que para que alguém te leve, você tem que dar junto dessa pessoa. Às vezes a gente quer achar o descanso verdadeiro longe de Deus. A gente tenta achar, os nossos subterfúgios aqui e ali, só que está falando, olha, leva-me. Para você levar alguém, você tem que estar junto. O Senhor, o seu pastor, Ele vai te levar para a água de descanso. Se você quer descansar, una-se ao pastor, que Ele vai te levar ao descanso verdadeiro e a paz que você tanto anseia. E depois o verso 3 diz: refrigera a minha alma. Gente, isso aqui, refrigério, ele dá paz, não só de vida, não só de circunstâncias do dia a dia, mas de alma. Refrigera a sua alma. Refrigério, refresco, calma. Já ficou com sede, muita sede? Sabe quando você toma aquele copo de água gelado, até que está pingando ali na gota, você, que delícia, refrigério, refresco. É isso que acontece. Deus, Ele é água para a sua alma sedenta, Ele refrigera, Ele refresca a sua alma. Às vezes no dia a dia, na correria, a gente está com a nossa alma agitada, com a nossa alma tensa, com a nossa alma, abalada, e o Senhor, o seu pastor, Ele vai refrigerar e vai tranquilizar a sua alma. Eu entendi esse texto melhor quando eu vi uma propaganda da Bala House. Pastor, que comparação boba, é boba mesmo, mas para mim ficou muito claro. Tinha uma propaganda há uns tempos atrás, o indivíduo desesperado ali, precisando se refrescar, e ele viu uma Bala House, ele pegava, colocava na boca, ele... Para mim esse texto está dizendo a mesma coisa. Quando você está desesperado, o Senhor, o seu pastor, Ele refresca, Ele refrigera a sua alma. E por fim, o quarto elemento que o Senhor faz na sua vida, no presente, é guiar você pelas veredas da justiça. Hoje nós vimos pela televisão, pela janela dos nossos apartamentos, um país clamando por justiça, pessoas gritando e pedindo justiça. Salmo 23 deixa muito claro que quem vai nos guiar pelas veredas da justiça é o Senhor, é o nosso pastor. Ele é quem nos guia por caminhos de justiça. É interessante que Ele não só cuida, mas Ele guia. É algo contínuo, é algo que não vai acabar hoje, vai continuar pelo resto da sua vida. Essa é uma promessa de Deus para o presente, mas que se estende a todos os dias da sua vida. Deus, Ele quer estar do seu lado hoje. Ele quer guiar você pelas veredas e pelos caminhos da justiça.
Terceiro e último elemento que eu encontrei, terceiro tempo verbal que está nesse verso para mim, é o futuro. Depois de falar que o Senhor é o pastor dele, nada vai faltar, o Senhor não faltaria na vida dele, porque o Senhor guiou o povo de Israel, o Senhor guiou a vida de Davi. Depois de falar do presente, falar que o Senhor no presente dá repouso, leva água de descanso, refrigera a alma e guia pelas veredas da justiça, o salmista ele fala um pouco sobre o futuro. E é curioso que nesse momento, o Salmo 23, ele tem um tom diferente. Parece que até aqui veio uma música romântica, um clima gostoso. E agora Davi ele fica em silêncio, entra uma música de suspense, e ele profere as seguintes palavras, dizendo, verso 4: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Depois de falar de coisas boas, de coisas gostosas, Davi ele fala daquela que é a pior coisa, é o pior elemento que nós temos no nosso mundo nos dias de hoje: a morte. Eu tenho um amigo que ele fez um estudo muito legal, um dia a gente conversa mais sobre isso, sobre os medos das pessoas. E ele descobriu que, na verdade, todos os nossos medos, eles vêm de um único medo, que é o medo da morte. Todos os medos. Muito interessante. Eu tenho medo de barata. Tá, mas a pessoa tem medo de barata por quê? Você olha lá no fundo, ela tem medo de barata porque a barata, sei lá, pode ficar gigante, pode morder ela, não sei, e ela morrer, não sei. Eu tenho medo de ficar sem dinheiro. Tá, mas no fundo, o seu medo é talvez ficar sem dinheiro, ficar sem poder comprar alimento, sem ter um lugar para morar e morrer. Sabe, pensa depois um pouquinho mais a fundo, isso é mais filosófico, aí estou viajando, mas no fundo, o maior de todos os medos do ser humano é a morte. E Davi parece que não combina com um salmo lindo sobre esse, ele falar sobre morte, mas ele chega e fala, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Vale da sombra da morte. Gente, não é nada bom passar por isso aqui. Não é nada gostoso estar diante da morte. Só que Davi ele cita, ainda que eu ande, esse ande é caminhe, ainda que eu esteja caminhando pelo vale da sombra da morte. Aqui já é um elemento curioso, porque geralmente a gente passa correndo por esses momentos. Só que Davi ele cita, ainda que eu caminhe, ainda que eu ande, ainda que eu passe. Olha só, que tranquilidade. Ainda que eu caminhe, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Acho interessante também a questão da sombra, a sombra da morte. Para existir sombra, o que tem que existir? Luz. Ainda que eu passe pelo vale da sombra, a sombra da morte, tem luz atrás. Eu não vou temer nenhum mal. Eu não vou ter medo. Gente, é incrível. Até pela morte, até pelo maior medo do ser humano, até por aquilo que nos deixa mais aterrorizados, o Senhor, o nosso pastor, Ele nos protege, Ele nos defende. Nem sempre Ele vai conseguir, na verdade não é nem conseguir, nem sempre vai ser o melhor tirar a morte de vista. Mas sempre o Senhor, o seu pastor, Ele vai estar ao seu lado, quando você passar pelos vales difíceis da vida. É nos vales, e a Bíblia cita vários personagens da história da Bíblia, que passaram pelo vale da dificuldade, e ali tiveram um encontro com o Senhor. Às vezes a gente está no alto da montanha e é muito gostoso, você está lá em cima, vendo tudo de uma perspectiva diferente, o ar gostoso, o clima bom, mas às vezes Deus ele precisa permitir que a gente passe por alguns vales, para que a gente aprenda algumas lições valiosas para a nossa vida e principalmente para a nossa salvação. Só que o mais importante nesse verso não é nem que vai existir um vale, mas é que mesmo em meio ao vale da sombra da morte, o salmista diz, eu não temerei mal nenhum. Gente, se tinha alguém para falar com propriedade o que é vale da sombra da morte, o que é ter medo da morte, era Davi. Foi ungido muito cedo, mas logo foi perseguido por Saul. Gente, imagina, ele se escondendo em cavernas, ele duvidando dos próprios homens que ele tinha em volta, ele em determinado momento tendo que se fazer de louco para não ser morto. Davi acho que enfrentou a morte
tão perto como talvez eu e você não enfrentamos. Mas ele diz, mesmo que eu estiver naquele lugar, no vale da sombra da morte, não vou ter medo, não vou temer mal algum. Por quê? Porque o Senhor, o meu pastor, Ele não falta e Ele vai estar comigo. Que promessa maravilhosa. O Senhor, o seu pastor, Ele vai estar com você. Essa é a alegria do cristão, essa é a certeza do cristão. Vendo os noticiários, o jornal, olha, eu digo para você, as perspectivas não são boas. Eu costumo ouvir CBN, sinceramente parei de ouvir, porque, nossa, notícia ruim, notícia ruim, notícia ruim, é isso, economia, aquilo, desanimador. Eu fico olhando qual a perspectiva da nossa vida, qual a perspectiva do nosso país. Mas lá no fundo, por mais que isso tudo possa tirar um pouquinho da nossa paz, Salmo 23 deixa muito claro que você e eu podemos ficar tranquilos, porque mesmo se a gente passar a maior dificuldade que possa alguém passar, o Senhor, o nosso pastor, Ele vai estar do nosso lado. No finalzinho do verso 4 ele diz, a tua vara, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Lá no Oriente Médio, os pastores eles costumam usar uma vara que ela é curiosa, ela tem um cajado de um lado e uma vara de outro. O cajado é aquele que tem aquela pontinha curva, assim como o da ilustração que está no PowerPoint de hoje. E a vara, ela é pontiaguda, ela é simplesmente um pau reto. Vários pastores, a gente vê às vezes essa figurinha, né, de Deus, Jesus como pastor, segurando um cajado desses, com uma ponta na frente, geralmente é uma curva até maior, e embaixo reto. Eu não sei se você já se perguntou, mas eu já me perguntei, por que ele não é só uma vara, ou por que só é curvado de um lado? Isso tem uma explicação. Os pastores, eles geralmente têm cajados assim, porque de um lado eles usam a vara, que é para conduzir a ovelha para o lugar certo, e esse gancho que eles têm, eles usam quando a ovelha ela vai para algum lugar que ela não deveria ir, ou ela está indo para outro caminho, ou ela entra num buraco, eles usam para pegar pelo pescoço, puxar e conduzir a ovelha para o caminho certo. E Davi ele cita essas duas coisas, ele fala a sua vara e o seu cajado, os dois lados, a vara que serve para dar a direção e o cajado que serve para puxar a ovelha quando ela está indo para o caminho errado. Olha que interessante. A vara e o cajado de Deus nos consolam. A vara para mostrar para mim e para você o caminho certo a seguir. E o cajado para quando eu e você nos atrevemos a sair do caminho certo. O pastor vai lá, puxa e fala, filhão, vem para cá, porque é aqui que você tem que estar. A vara e o cajado de Deus, elas nos confortam e nos consolam também. E aí no verso 5 diz, prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Prepara, sabe, é um prepara cuidadoso, calmo. Eu fico imaginando o pastor, sabe, preparando ali uma mesa tranquilo, esticando um pano bordado à mão em ponto cruz e colocando cada elemento. Geralmente você vai se encontrar com o inimigo, não é nada tranquilo, não sei você, mas às vezes você vai conversar com alguém que você tem um problema, eu já fico tenso desde algumas horas antes, mas aqui é diferente. O pastor prepara uma mesa, tranquilo, na presença dos adversários. Unge a cabeça com óleo e o cálice, o meu cálice, transborda. Ungir a cabeça com óleo é uma menção clara ao momento que eles ungiam os reis, que Davi mesmo ele foi ungido. Lá em Samuel é dito que Davi ele foi ungido por Samuel, o próximo rei de Israel. E quando a Bíblia ela fala de unção, de ungir alguém, você está dando autoridade para aquela pessoa que você está ungindo. E quando diz que o pastor ele unge, aqui o salmista na presença dos inimigos, ele está dando autoridade, está dizendo, olha, eu te apoio, eu estou com você, eu estou do seu lado. E o cálice dele transborda. E o verso 6 conclui dizendo, bondade e misericórdia, certamente, certeza, com certeza, bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Todos. Às vezes a gente pensa, né, um dia Deus não está comigo hoje, né? Cadê Deus nessa situação? Não estou conseguindo enxergar Deus nesse problema. Meus amigos, todos os dias da sua vida, mesmo nos dias dos vales, mesmo nos dias dos montes, todos os dias da sua vida, a bondade e a misericórdia certamente vão seguir você. Amém? E ele conclui dizendo,
e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Esse casa do Senhor é a mesma expressão usada para a casa do Senhor construída por Israel, quando eles estavam saindo ali do Egito, e eles construíram aquela tenda, e ele mais uma vez ele se remete lá ao passado, à casa do Senhor, e ele diz, olha, eu vou habitar na casa do Senhor, tanto na casa, no tabernáculo que foi construído, quanto na casa que nós teremos na eternidade, ao lado do nosso Senhor Jesus. Eu e você temos a companhia constante, todos os dias, da bondade e da misericórdia do Senhor, até o dia em que Jesus voltar e nos levar para a sua casa. Eu me lembro muito claramente quando eu iniciei o meu ministério, primeiros meses, eu comecei a estudar um pouco a fundo esse salmo, eu sempre gostei muito dele. E numa das semanas que eu estudei, que eu, li mais sobre isso, aconteceu algo muito triste, muito chato. Eu recebi uma ligação no meio da noite, madrugada. Geralmente quando você recebe uma ligação de madrugada, não é coisa boa. Fiquei preocupado, aconteceu alguma coisa com alguém, com algum familiar. Só que na verdade era uma pessoa do outro lado da linha com muita raiva de mim. Nunca havia visto essa pessoa, nunca havia conhecido. Mas uma pessoa que interpretou errado algo que havia acontecido, fez, de um pedacinho de pó, fez ali uma tempestade e já ligou brigando já, xingando e falando coisas assim, olha, você é isso, você é aquilo, como é que você fez aquilo, quem é você para fazer aquilo? Sabe quando a pessoa te coloca lá embaixo? E eu, menino, acabando de começar, não sabia o que fazer. Hoje eu acho que eu devia até ter deixado falando sozinho, não precisava ficar ouvindo aquilo tudo, mas eu tentando ouvir, falando, não, mas senhor, peraí, entende o que aconteceu, entende o que se passou, olha, você já perguntou por que isso aconteceu? Só que não tinha nem chance para falar. Geralmente quando a pessoa não tem razão, ela não deixa você falar, né? E ela vem, ela te joga lá no chão e fala, quando você não aguenta mais ouvir, ela pode falar, e você já não quer nem falar mais nada. Ele me ligou no meio da noite, morava sozinho, estava ali só pouquíssimos móveis ali naquele kitnet que eu morava, começando o trabalho, e foi muito pesado para mim ouvir aquilo tudo. Me ameaçou, falou, olha, vou aí na sua casa, eu sei onde você mora, fica ligado. Desligou o telefone na minha cara, e eu me vi sentado na cama, acabando de ouvir um homem que eu não conheço, dizer que sabia onde eu morava, para eu ficar ligado, que ele ia me pegar e não sei o quê. Fiquei com medo. Só que Deus, Ele trabalha de uma maneira incrível, Ali eu sozinho no quarto, com medo e pensando em tudo que aconteceu, naquele telefonema, nas palavras pesadas que aquele homem disse para mim. Na mesma hora, me veio à mente o versinho que eu estava estudando a semana toda. O Senhor é o seu pastor. Ele sempre vai estar com você. E ali, sozinho naquele quarto, sentado na cama, com medo, eu pude ter esse verso como uma realidade na minha vida. Pude ser lembrado pelo Salmo 23 de que o Senhor, Ele sempre está comigo, e que Ele estava comigo naquele momento, e que Ele era o meu pastor e que Ele ia cuidar de mim. Eu pude deitar, colocar a cabecinha no travesseiro e dormir em paz. Você ouvindo assim parece ser algo bem simples, para mim foi muito pesado. Sinceramente, eu não ia conseguir dormir naquela noite. Mas quando eu me lembrei que o Senhor é meu pastor, que Ele nunca vai faltar, que mesmo quando eu passar por situações difíceis, complexas, de vale de sombra de morte, Ele vai estar comigo. Não teve como não conseguir dormir. Caí na cama, igual uma tábua, fui acordar no outro dia, com a certeza de que o Senhor estava ao meu lado naquele momento. O Senhor, Ele é o seu pastor. Ele sempre vai estar do seu lado. Convido você a ficar com essa mensagem mais essa semana. Pensar nisso mais essa semana. Refletir sobre esse verso, ler esse capítulo de novo, orar e falar, Deus, mostra na minha vida o que o Salmo 23 quer dizer, o que você quer dizer para mim através desse Salmo, e experimentar as palavras do salmista na sua vida. Você vai ver, faz sentido, isso é verdade. Eu tomei a liberdade de, depois de ler bastante sobre esse versinho e sobre o Salmo 23, de escrever a minha versão do Salmo 23.
Eu não sou estudioso, não dá para fazer uma versão minha da Bíblia, mas eu escrevi através de um poema, não tem nem rima aqui, mas o que eu entendi através dessa mensagem que o Salmo 23 é. E eu convido você a, junto comigo, para encerrar essa mensagem, ler e falar esse texto como sendo as suas palavras para o Senhor, para o seu pastor. Eu coloquei aqui na tela, você pode ler comigo? O Senhor é o meu pastor, Ele nunca vai faltar na minha vida. Quando eu estou cansado, Ele me faz repousar em pastos verdinhos. Como se não fosse suficiente, Ele me leva para a água de descanso. Lá, Ele refrigera a minha alma. E não só cuida de mim naquele momento, como me guia por caminhos justos, não por obrigação, mas por amor. Mesmo que eu passe pela situação mais terrível que um ser humano pode passar, eu não vou nem correr, vou caminhar, porque Tu, o meu Senhor, está ao meu lado. A Tua vara me mostrará o caminho certo. O Teu cajado me puxará quando eu quiser fugir. E pela graça de Deus, a bondade e misericórdia dEle vão estar ao meu lado não apenas por um, nem por dois, mas por todos os dias da minha vida. Até quando eu chegar na minha nova vida, tomar posse da promessa e morar contigo para sempre na sua casa, que poderei chamar de minha casa. Amém. Feche seus olhos e vamos orar. Querido Deus, muito obrigado, porque temos a certeza de que o Senhor é o nosso pastor. Somos ovelhas, querido Deus, somos indefesos, somos falhos, a gente não sabe nem onde achar comida, mas agradecemos porque, através dessa promessa, o nosso pastor, temos a certeza de que Ele sempre está ao nosso lado. Guia a vida de cada ovelha que está aqui na igreja nessa noite, guia a vida de cada ovelhinha que está nos acompanhando pela internet. Esteja, Deus, sarando as feridas, curando os machucados e cuidando de todas as necessidades que nós, como ovelhas indefesas, possuímos. Cura o nosso coração, refrigera a nossa alma, tranquiliza a nossa vida. Concede a paz de espírito, a paz verdadeira a cada um de nós que aqui estamos. Dê para a gente uma semana abençoada. E que ao longo dos dias dessa semana, da correria do dia a dia, que nós não nos esqueçamos de que o Senhor é o nosso pastor e o Senhor nunca vai faltar conosco. Guia-nos aos nossos lares nessa noite, dá-nos um descanso feliz, tranquilo e em paz. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.